Glória a Deus. Que dia muito especial, que dia que o Senhor preparou para nós, né? Estarmos todos nós reunidos. É uma honra, eu creio, assim, para todos nós que estamos aqui participando, né? Participar de um momento tão especial, que é apresentar uma criança ao Senhor. E enquanto vocês estavam aí, né, falando, ministrando as palavras, eu tinha separado aqui um texto, não sei se vai aparecer aí na câmera, não sei se vai conseguir aparecer, mas está aí, ó. O mesmo texto que a Adri recebeu, o mesmo texto que a Jana tinha recebido no coração. Então, ou seja, não é algo vago que nós estamos aqui falando, não é algo que está vindo da nossa alma, é algo que está vindo do Senhor, porque em nenhum momento aqui nós compartilhamos o texto em que nós recebemos, e sim nós compartilhamos aqui na hora em que o Senhor nos entrega. Então, esse foi também o versículo ao qual o Senhor direcionou o meu coração, né, para esta princesa, e eu agradeço ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Papai eterno, glorioso e santo, nós estamos aqui em unidade, concordando em favor desta grande movimentação, desta obediência dessa família em apresentar o seu filho, apresentar a sua filha. Agora, Maitê, ela pertence ao rebanho do Senhor, ela pertence à família do Senhor. Nós estamos aqui confirmando isso, Eterno. Nós estamos confirmando como igreja. E eu quero, na unidade dos nossos irmãos, profetizar sobre esta menina. Eu quero profetizar seguindo os textos das nossas escrituras sagradas. Exerça, Maitê, a autoridade. Tenha uma vida tranquila. Tenha uma vida pacífica, com toda piedade e dignidade. Que você, Maitê, receba o que lhe é devido. Se é imposto, receba imposto. Se é tributo, receba tributo. Se é honra, receba honra. Seja respeitosa, respeite e seja respeitada, Maitê. Ame e seja amada. Tema a Deus. Seja pacífica, seja amável, seja verdadeira, seja mansa com todos. Tenha o coração puro, Maitê, e um espírito inabalável. Tenha um coração que confia no Senhor. Tenha o coração segundo o coração do Senhor. Aleluia. Seja forte, seja corajosa. Tenha um espírito de coragem, tenha um espírito de ousadia, aleluia. Tenha um espírito de santidade sobre a Maitê, aleluia. Sobre você, Maitê, há um espírito do Senhor. Sobre você, Maitê, há o espírito de sabedoria. Sobre você, Maitê, há o espírito de entendimento. Sobre você, Maitê, há o espírito de conselho. Sobre você, Maitê, tem o espírito de fortaleza. Sobre você, Maitê, espírito de conhecimento. Sobre você, Maitê, desce agora o espírito do temor ao Senhor. E eu declaro esta casa rendida, esta casa serve ao Senhor. Eu declaro que os planos de Deus jamais serão frustrados sobre esta família. Eu decreto como decreto perpétuo e selo com anel de selar, que sobre esta casa, todas as bênçãos que já foram liberadas pelo Senhor, eles terão acesso, porque eles estão em obediência. Sobre esta casa não haja enfermidade, sobre esta casa não haja necessidade. O Senhor é o pastor desta casa, em nome de Jesus, para a glória dele, eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos agora apresentando a Maitê, colocando ela diante do Senhor e pedindo e clamando ao Senhor, Pai, com a tua grande misericórdia, pelo teu grande amor, que se cumpra tudo aquilo que o Senhor já escreveu sobre esta menina. Assim como o Senhor diz aqui no texto de Jeremias, onde foi confirmado por mais outras duas irmãs, Pai, que receberam a mesma palavra. Jeremias 1, do 4 ao 7. Diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei às nações. Aleluia. E te dei por profeta. Aleluia. E ontem
Ontem, no banho, o Senhor me deu esta palavra, que era para eu declarar sobre a Maitê. Então, em nome do Senhor Jesus, Maitê, ouve agora. Eu quero declarar que as fronteiras de Caxias do Sul não serão as tuas fronteiras. Aleluia. Eu quero declarar que as fronteiras do Rio Grande do Sul não serão as tuas fronteiras. Aleluia. Eu quero declarar que as fronteiras da nossa nação, do Brasil, não serão as tuas fronteiras. Aleluia. Mas sim, eu quero declarar que o mundo será o teu campo de missão. Aleluia. O mundo será o teu campo de ação. A palavra que o Senhor colocar na tua boca ecoará pelas nações. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro o Espírito Santo sobre você, desde já, e te liberará poder para que desde já você realize todos os planos que o Senhor tem de realizar através das tuas vidas, da tua vida. Aleluia. Pai, eu te peço agora sobre a Maitê, que desde essa idade, desde agora, a partir desses decretos que nós estamos fazendo, eu te peço que o Senhor envie agora um anjo, Sim, um anjo guerreiro, um anjo forte, com uma espada de fogo desembainhada, Sim, e Jesus. que acompanhe a Maitê em todo o seu caminhar de vida, Aleluia. em todo o projeto do Senhor, que este anjo acompanhe ela, livrando ela de todo inimigo, toda cilada, todo dardo do maligno, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E a tua poderosa mão e a tua presença, como no Antigo Testamento o Senhor ia na frente, Pai, libertando e livrando o povo, assim eu declaro sobre a Maitê. Aonde ela for, o Senhor estará diante dela, Pai, livrando ela de toda a armadilha de Satanás. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro crescimento em sabedoria, em estatura, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro o temor do Senhor sobre a Maitê. Eu declaro todas as bênçãos que o Senhor já nos abençoou nas regiões celestiais. Eu declaro que anjos virão servir a Maitê, trarão para as mãos da Maitê, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora toda a armadilha que Satanás tem planejado sobre a vida dessa menina, desde quando ela nasceu, nós estamos cancelando. Toda oferta que possa ter sido dada contra a vida dela, nós estamos cancelando. Sim, estamos declarando a maior oferta, que é o sangue do Cordeiro, sangue de Cristo, que foi derramado por nós. Eu estou declarando sobre a vida da Maitê. Eu estou declarando saúde, vida em abundância sobre a Maitê. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que os planos do Senhor se cumprirão sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. E também declaro ousadia e sabedoria sobre os pais, para ensinar a criança o caminho que deve andar. E nós temos certeza que quando crescer, com o Espírito do Senhor, jamais ela se desviará. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós glorificamos o teu nome. Nós agradecemos essa oportunidade de poder colocar a criança no teu caminho, direcionar, Pai, e profetizar, declarar que esta criança é sua. Aleluia. E eu te peço, Pai, que todas as pessoas que passarem no caminho da Maitê, que tenham sabedoria do teu Espírito Santo, Pai, para conduzi-la ela cada vez mais para perto de ti e para o propósito que o Senhor estabeleceu sobre a vida dela, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, glorifica o Senhor, declara as tuas palavras de bênção sobre a Maitê e sobre a família dela, Aleluia, irmãos. sim, Jesus. Amém. Que se Glória cumpra, a Deus. Senhor Jesus, que se cumpra. Reveste. Amém, glória a Deus. Antes de vocês começar a palavra, eu queria dizer uma palavra quando o Rony estava orando e a pastora, para a mãe da Maitê. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Não fique preocupada, filha. O Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando da tua família. Tá bom? O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é um dia incrível. Esse é um dia incrível. É o dia que o Senhor escolheu para Maitê entrar no rebanho, entrar na família. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por testemunhar o teu favor, por testemunhar essa coisa grandiosa que o Senhor tem feito. O Senhor está unindo o seu povo. O Senhor está unindo o seu povo. E nós estamos cada vez mais sendo obedientes àquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Bem, queridos, é uma alegria, é uma alegria. Eu saúdo com shalom a todos que entraram no decorrer da apresentação.
Sejam todos bem-vindos. E hoje é um dia memorável. E hoje é um dia que o Senhor estabelece nessa casa. Ele estabelece nesta casa destra de poder. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu vou ministrar hoje. Olha como Deus é poderoso, né? Ele me deu esse grande presente de ministrar nesse dia de apresentação, uma palavra muito, muito adequada para isso. Glória a Deus. Todos me ouvem bem? Amém? Aleluia. Obrigada, Eterno. Eu vou pedir para vocês, queridos, abrirem as Escrituras em Gênesis, capítulo 12. Aleluia. Obrigada, Eterno. E o versículo é o 6. Mas nós não vamos ler todo o versículo. Diz assim: Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Até aqui nós vamos ler. Amém? Então, meus queridos irmãos, Abraão, ele foi chamado pelo próprio Senhor. Quem não foi chamado pelo Senhor aqui? Não existe. É o Senhor que nos chama. É o Senhor que nos chama. Só que para Abraão, antes Abraão, depois Abraão, ele disse assim: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. E ele disse mais, gente: sê tu uma bênção. E eu profetizo sobre essa sala e sobre todos que irão assistir: seja uma bênção. Vocês são uma bênção. Onde vocês estão plantados, vocês estão abençoando o lugar. Vocês são luz em meio às trevas. E eu declaro sobre a nação da Alemanha um avivamento. Eu declaro sobre essa nação amada do Senhor, que foi berço de Lutero, que através de Lutero as Bíblias foram traduzidas. Eu declaro avivamento sobre a nação da Alemanha. Aleluia! Glória a Deus. Então, queridos, Abraão era o quê? Idólatra. Abraão era desobediente. Abraão era agarrado com as tradições do seu pai. Ele comia na mesa do seu pai. Vejam, não tem problema nós comermos na mesa do pai, da nossa mãe. Não tem problema, é delicioso. Mas o contexto que traz aqui é o seguinte: que ele ainda não era o cabeça de sua família. Abraão ainda não era o senhor daquela família. Quem exercia isso era o pai dele. Era o pai de Abraão. Eram as culturas, as ideias, os pensamentos do pai de Abraão que era sobre aquela família. Mas Abraão foi chamado pelo Senhor para ser liberto da idolatria, para ser liberto da imaturidade. Foi chamado para se tornar um homem. Um homem. Foi chamado para ser livre de cultuar mentiras que até então cultuava, para cultivar a verdade de Deus. Assim como cada uma de nós aqui. Cada um de nós aqui também foi chamado pelo Senhor para ter liberdade, para cultuar a verdade e a vontade de Deus. Ainda percorrendo um caminho de limpeza espiritual, Abraão partiu de um lugar de escravidão para a liberdade em Deus. Uau! Percebam, o caminho de limpeza é um caminho totalmente desconhecido. E outra, gente, nós sempre estamos nesse caminho desconhecido quando nós começamos a caminhar com o Senhor. Sempre. E esse caminho de limpeza, ele é novo, totalmente novo, nos tira, nos arranca de um lugar de conforto, nos coloca nesse caminho que a gente não conhece nada. Não sabemos absolutamente nada. E o nosso trabalho, sabe o que é, queridos? É confiar plenamente naquele que nos chamou. Confiar. Não tenham medo. Se o Senhor te chamou para sair da sua casa, não tenha medo. Obedeça. Se a renda diminuiu na sua casa, não tenha medo. Obedeça. Não tenha medo. Não tenha medo. Muito provavelmente o Senhor está falando com alguém nessa sala, amém? Um caminho de limpeza exige total rendição. Nós temos que nos render, nós temos que baixar a guarda,
nós temos que abrir o nosso coração. Não fazer como nós fazíamos antes. Não fazer mais. Deixar. Deixar as coisas velhas para trás. Ainda que nós tenhamos características de personalidade marcante, não é? Mas sim, mesmo assim, nós temos que seguir o plano do Senhor. Porque, do contrário, nós estaremos apenas convencidos, não convertidos. Amém? Eu quero abrir um parênteses aqui sobre, bem marcante, sobre essa parte aí de convencimento, de conversão. Todos nós temos inúmeras facetas, amém? Tem, por exemplo, a Fabiana que é mãe, a Fabiana que é filha de Deus, a Fabiana que é filha dos meus pais, tem a Fabiana que é esposa, a Fabiana que é amiga, que é vizinha. Todas essas facetas que são eu mesma, tem que se converter ao Senhor. Todas. Eu não posso ser filha apenas do Senhor e ser uma má mãe. Eu não posso ser filha do Senhor, boa mãe, mas péssima esposa. Não tem como. Então, de hoje em diante, eu declaro sobre todas nós aqui, que todas as nossas facetas se convertem genuinamente para o Senhor. Amém? Glória a Deus. E vejam, quando nós ouvimos o chamado do Senhor para nós sermos uma bênção, nem sempre somos convidados pelo Senhor para sair da nossa terra. Não é uma regra isso, tá? Não é uma regra. Alguns acontecem isso, mas isso não é uma regra. No entanto, ele nos convida sempre para sairmos da zona de conforto, para sairmos da cultura dos nossos antepassados. Ele nos convida para sermos quem já somos na eternidade. Ele nos convida para sermos maduros, nos convida para sermos dependentes dele, exclusivamente. Dependentes dele. A maturidade espiritual não tem a ver com independência, pelo contrário. A maturidade espiritual diz que eu sou totalmente dependente de Deus. E o chamado do Senhor, ele é para a liberdade, amém? Claro que não para fazer a nossa vontade, mas é liberdade do pecado, da sujeira, daquilo que nos aprisiona, das correntes, da sepultura, da morte. É isso a liberdade. Porque antes nós éramos o quê? Escravos do pecado. Nós éramos seus fantoches. Nós éramos seus marionetes. Nós achávamos que fazíamos a nossa vontade, que nós tínhamos liberdade, mas isso era uma mentira. Apenas em Cristo nós temos liberdade. Porque Cristo nos libertou para a liberdade. Amém? Então, meus irmãos, o que Abraão fez? Abraão se posicionou perto daquele carvalho e ele edificou um altar. Ele edificou um altar. Gravem isso, ele edificou um altar. Assim como cada um de nós aqui, quando chamados pelo Senhor, nós temos que edificar um altar para o Senhor. Estamos edificando um altar para o Senhor? Bom, o que significa? O que significa edificar um altar? Então, o que significa em termos práticos? Em termos práticos, edificar um altar não é apenas colocar uma pedra sobre outra. Não tem nada a ver com isso, aliás. Absolutamente. Edificar um altar é, sobretudo, reconhecer a soberania dele, abandonando a independência dele. É estabelecer uma confiança no Senhor, estreitar laços com o Senhor. Edificar um altar para o Senhor é renovar a nossa mente, é declarar que ele é governador absoluto da nossa casa, da nossa vida, de tudo que é nosso, família, filhos, enfim. Então, como é que a gente faz isso? Nós sabemos, gente, eu vou só falar o pó da telha, que é lendo as escrituras. Nós temos que bater nessa tecla, bater nesta tecla, ler as escrituras, não tem outra forma, ler as escrituras.
Nós temos essa liberdade no Brasil, nós podemos ler as Escrituras, orando, adorando o Senhor. Então, principalmente, para levantar um altar para o Senhor, nós temos que deixar de fazer o que dá na nossa cabeça. Nós temos que deixar de ser impulsivos. Deixando também de pensar que aquilo que o nosso coração deseja é bom porque eu tenho paz. Às vezes as coisas do Senhor não traz paz. Eu vou falar novamente. Às vezes as coisas do Senhor não nos trazem paz, porque nos extraem da zona de conforto. Você só tem que observar o seguinte: se aquilo que eu estou recebendo no meu coração para fazer é a favor das Escrituras, é? Ok, paz. Mas não me trouxe paz. É porque você está muito confortável. É porque eu estou muito confortável. Então preste atenção nisso. Amém? Fazer a vontade do Senhor é entender dentro do nosso espírito que é o melhor para a nossa vida, porque está escrito, e eu tenho que confiar naquilo que está escrito, que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela é perfeita, ela é suave e ela é agradável. Nós estamos reiteradas vezes falando sobre isso, mas nós precisamos trazer isso sempre, para que nós, sim, venhamos a levantar altares para o Senhor onde Ele nos posicionar, para onde o Senhor nos chamar, repetindo. É preciso edificar um altar para Ele. Não tem sentido algum, vejam bem, não tem sentido algum a movimentação do chamamento de Deus da minha vida ou de qualquer um dessa sala sem a edificação de um altar. Não tem sentido. Se o Senhor nos chamou para trabalhar na empresa X, por que é? Para edificar um altar. Se Ele nos chama para estudar, é para edificar um altar. Edificar um altar. Meus filhos estão na escola X, edifiquem um altar na escola X. Nada pode ser por acaso, porque não existe por acaso. Existe a vontade de Deus soberana sobre cada filho. Se não fizermos isso, prestem atenção. Se tiver um lugar que o Senhor nos chamou para edificar um altar e nós não fizemos, Ele vai nos trazer para o início, para o lugar que levantamos o primeiro altar para Ele. Assim como aconteceu com Abraão. Ele vai nos movimentando para lugares que não haviam altares para Ele, para que os seus filhos levantem os seus altares para o Senhor. Amém? Então vejamos, o Senhor chamou as pessoas para dentro dos seus lares. Gente, isso é muito forte. O Senhor chamou as pessoas para dentro dos seus lares na pandemia, porque não tinha altar mais dentro de casa. Não tinha mais. Porque era a vontade dele que os altares fossem edificados. Porque nós nos acostumamos, com todo respeito e amor que eu tenho, a celebrar apenas um dia da semana. Porque culto é obediência, gente. Culto é obediência. Quando nós nos reunimos em unidade, isso é celebração. Amém? Isso é muito forte, gente. Quem tem a vida totalmente reformada na pandemia, pensem nisso. Pensem. Alguém pode aceitar ali, por favor? Se o Senhor nos chama para empregos, preste atenção. Ele está chamando você para algum emprego? Primeiro, não é, gente, não se trata de provisão. Não tem nada a ver com provisão, com melhorar as coisas dentro de casa. Não é isso. O Senhor não quer isso. Não é isso que o Senhor quer. Quando Ele nos chama para um emprego, é porque tem que ter propósito. O propósito, vocês já sabem qual é. É levantar um altar para Ele. Primeira coisa. Levantar um altar para o Senhor. Porque a provisão quem faz é Ele. É o Senhor que traz a provisão. É Ele que traz a provisão. Se Ele quiser fechar as torneiras, Ele fecha. Amém? É óbvio que nós recebemos uma contraprestação. Claro. Mas é para, primeiro, edificar um altar. É evidente que não é apenas para darmos glória a Deus e aleluia no trabalho, gente. Não é só para dizer isso, não. Levantar um altar para o Senhor vai além disso. Vai além
de dar glória a Deus e aleluia. Mas façam isso também porque nos ensinaram que a gente tinha que segurar o glória, para não escandalizar as pessoas. A gente tinha que esconder que era crente. Não temos que esconder, não. Não é só pelo glória a Deus e aleluia que nós temos que ser reconhecidos como filhos de Deus, e sim pelo nosso comportamento zeloso, generoso, bondoso, que não fere princípios. Amém? É isso que é levantar um altar para o Senhor. Termos comportamento de filhos, verdadeiros filhos. E sim, orarmos sobre esse lugar, declararmos sobre esse lugar, tomar posse desse território para o Senhor. Amém? Nós temos que ter o quê? Entendimento do que nós estamos posicionados para fazer. Eu estou na rua, eu tenho que orar nessa rua. Senhor, se alguém não te conhece nessa rua, eu tomo posse disso para ti, eu declaro que o Senhor é sobre eles, que eles vão ter um encontro contigo. Gente, é 2 segundos, só 2 segundos. Já cumpri com o propósito naquela rua. Assim também, quando nos chama para mudarmos de endereço. Acontece, não é? Seja para o mesmo bairro, ou para a mesma cidade, ou para outra cidade, para outro país até. Por que ele faz isso? Para a edificação de altar. Edificação de altar. Glória a Deus. Mas voltando, foi junto ao carvalho que o Senhor apareceu para Abraão. Abraão parou junto ao carvalho, depois junto a um carvalho o Senhor apareceu para ele. E ali o que aconteceu? Eles tiveram um estreitamento de relacionamento. Olha que interessante. Viajem comigo nisso. Viajem comigo. Abraão, ele parou primeiro num carvalho. E ali, o que ele fez? Ele levantou um altar para o Senhor. Ali ele colocou o quê? A sua tenda. E foi naquele carvalho que o Senhor apareceu para ele. E eles tornaram estreitos um do outro. Olha que interessante. Interessante também que Abraão ele gostava de armar a tenda dele junto a carvalhos. Não é? Na verdade, gente, não era Abraão, não. Não era da vontade de Abraão fazer isso. Ele estava sendo conduzido pelo Senhor. Conduzido. Porque sabemos que o próprio Senhor conduz os seus filhos para o lugar que ele mesmo deseja que sejam levantados altares. Observamos que a partir do momento que Abraão passou a seguir a sua própria direção, porque ele olhou o quê? Para a circunstância. Ele não olhou para Deus. Ele não montou mais suas tendas. Ele entrou em palácio. Forte, né? Naquela terra que o Senhor indicou para ele, tinha fome. E o que ele fez? Foi para um lugar rico. Quantas vezes as circunstâncias são desfavoráveis ao nosso redor? Parece que não tem mais jeito, mesmo assim. Ai, está tão difícil. Mas os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor, para não sairmos daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. É tão fácil tirar os nossos olhos do Senhor. Diante do desemprego, diante do divórcio, diante da falta de provisão, de coisas que não havíamos visto antes, mas a gente acha que é errado quando a gente vê, a gente julga. Enquanto o Senhor estava conduzindo Abraão, ele estava junto a carvalhos. Não foi apenas Abraão que o Senhor levou para perto dos carvalhos, seja para estabelecer moradia, seja para qualquer outro fim. Não foi apenas Abraão, não. Primeiro, né, o Senhor recebeu a visita, aliás, Abraão recebeu a visita do Senhor, Gênesis capítulo 18. Vocês podem ler depois. O Senhor apareceu para ele junto a carvalhos. Era uma hora quente do dia, mas o Senhor apareceu para ele. Jacó acabou com a idolatria de sua família junto a um carvalho. Isso está em Gênesis capítulo 35. Forte, não? A ama de Rebeca também, a Débora, ela foi sepultada junto a um carvalho. Ela era muito importante, tanto que era importante que foi mencionada nas Escrituras. E ela foi sepultada junto a um carvalho. Josué fez uma aliança entre ele e o povo e o Senhor junto ao carvalho. Éber, que foi marido de Jael. Quem ama Jael aqui, levanta a mão. Eu amo Jael. Ele se separou dos queneus e ele armou a sua tenda junto a um carvalho. Está em Juízes capítulo 4. Forte, né?
Enfim, há tantos textos colocando o carvalho como um ponto forte a ser observado. E o Senhor estava e está constantemente nos ensinando sobre a nossa real identidade nele, nos limpando das constantes mentiras. Nós vamos acreditando através da cultura do mundo, através da cultura dos nossos pais, da mentira da idolatria, da independência de Deus, da dependência nos pais. Mas como o Senhor nos ensina? Como? Assim como Deus fez com o idólatra, com aquele imaturo, com aquele que era independente dele, do Senhor, Abraão, ele faz conosco, com cada um de nós. Porque quando nós fomos chamados pelo Pai, nós éramos idólatras, imaturas e independentes do Senhor, assim como Abraão. E feito Abraão, nós precisamos sair desse lugar de prisão para a liberdade. E o Senhor nos chama e damos início a uma limpeza, uma gloriosa limpeza em nossos corações. Ele nos chama para edificar altares. E o primeiro altar, queridas e queridos, se refere à nossa identidade. Se refere à nossa identidade. Esse é o primeiro altar. É reconhecimento de quem Deus é. Quando nós reconhecemos quem Deus é, nós sabemos quem somos. Quando nós conhecemos profundamente o Senhor, dia após dia, intimamente, nós já sabemos quem somos. Nós começamos a entender quem somos. Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente pergunta, qual é o meu propósito? Não é mesmo? A gente não pergunta isso? Eu perguntei. Ih, força de vezes. Porque eu não conhecia ainda o Senhor direito. Eu não conheço tudo, né? Tem que ser necessário várias eternidades para conhecer o Senhor. Mas na medida que a gente vai se estreitando, vai estabelecendo altares, vai levantando, vai ficando junto a carvalhos, ele vai mostrando, a gente vai sabendo quem ele é. É nele que nós descobrimos as coisas. É no Senhor que nós temos um casamento bom. É no Senhor que nós sabemos a nossa identidade real. É no Senhor que os nossos filhos são bem educados. É no Senhor que nós fluímos. Aleluia. Quem nós somos em Deus? Quem você é em Deus? O primeiro altar que Abraão levantou foi junto a uma árvore. Isso é uma simbologia a nosso respeito. Em vários textos, a gente vê que nós somos comparados a árvores, não é mesmo? Não é? Seremos igual a árvores, junto a ribeiros, enfim. E o que isso significa? O que isso quer dizer que nós somos igual às árvores? Uma árvore excelente, ela não frutifica de qualquer forma. Ela pode até dar uns frutinhos, mas assim ficam meio pequenininhos, eles não duram, então ela não frutifica de qualquer forma. Ela pode até nascer em lugares inóspitos, mas essa árvore, ela gera sombra para quem quer se abrigar nela. Essa árvore serve de repouso para as pessoas que estão cansadas, e ela serve até de moradia para alguns animais. Mas, queridas, para render bons frutos, ela precisa ser bem regada. Ela precisa ter bons nutrientes. Então, ela prosperará em tudo, tudo. E faz com que aqueles que se abrigam nela, olha só, e faz com que aqueles que se abrigam nela também prosperem. Uau, que interessante, né? Então, o Senhor quer que sejamos abrigo para os nossos irmãos que necessitam de consolo. Ele quer que sejamos instrumento de alimento e, sobretudo, Ele quer que nos tornemos fortalecidos, que as nossas raízes sejam espessas e profundas. E tenhamos o quê? Longevidade. Mas há uma árvore específica, eu estou quase encerrando, mas há uma árvore específica que o Senhor aponta, que é o carvalho. Nós estamos falando do carvalho desde sempre, né? Mas por que motivo o carvalho? Sabe por quê? Porque o carvalho ele pode viver muitos anos. Muitos anos. E ele serve de abrigo para muitas espécies de animais. Ele também serve de alimento através das bolotas que ele tem, que eu pesquisei, e ele tem umas bolotas mesmo, que brotam nele. O carvalho é suporte para um ecossistema complexo e extenso. É isso que o Senhor
quer de cada uma de nós, de cada filho, que sejamos um ecossistema complexo e extenso. E o carvalho, durante os temporais, gente, imagine os temporais, ele vai se tornando mais resistente, cada vez mais resistente. As suas raízes vão se firmando muito profundamente, se tornam bastante profundas, espessas. E o carvalho tem uma simbologia de perseverante, de resiliente, sobre todas as situações ruins, sobre todas as tribulações. E o Senhor deseja que seja impresso sobre nós a profunda confiança nele. Então, nós temos que abandonar as velhas práticas. Nós temos que abandonar a murmuração. Nós temos que abandonar o medo do que vai acontecer amanhã. Nós temos que abandonar isso. Nós temos que fazer uma aliança com ele todos os dias, sempre. Ele quer nos firmar na sua graça. Ele quer que sejamos constantes, sermos perseverantes, sem nos esmorecer, para que sejamos como Jesus. É isso que ele deseja de nós. Apontar para o carvalho quer dizer que quanto mais somos sujeitos a intempéries, mais fortalecidos nós somos. Nós não recuamos. Pelo contrário, nós avançamos contra os ventos fortes. Porque as nossas raízes se firmam no solo, que é Deus. Cada vez mais profundas em Deus. E o nosso tronco se revigora, se torna mais espesso, porque é o nosso espírito que está junto do Espírito Santo. E a possibilidade de sermos retirados do solo, que é Deus, não existe mais. É nulo, completamente nulo. Nos tornamos resistentes, resignados, submissos, e nós não desanimamos. Entretanto, o Senhor não quer que sejamos parecidos apenas com carvalhos. Pega essa chave. Mas sim, ele quer que sejamos parecidos com carvalhos de justiça, como está em Isaías capítulo 61. É isso que ele deseja que nós nos tornemos, carvalhos de justiça. E por que carvalhos de justiça? Porque além de termos todas as qualidades já mencionadas do carvalho, o Senhor deseja que nós sejamos equilibrados, quer que tenhamos bom senso e aplicar a justiça. Mas o que é a justiça? A justiça é sentença? É julgar que o irmão está em pecado? Nada disso. Justiça é todos estarem em paz. Justiça é todos estarem bem. Isso é justiça de Deus. Isso é o tzedaká. Os pilares do relacionamento com Deus é o tzedaká, que é a justiça de Deus, é o tefilá, que é a oração, e o techuvá, que é fazer o caminho de volta, ou metanoia. Esses são os pilares do relacionamento com Deus. São 3 pilares. Aleluia. Obrigada, Eterno. E o carvalho de justiça também significa vocação. Nós precisamos o que? Estar firmados, resistentes a toda e qualquer intempérie e entender a nossa vocação. A nossa vocação espiritual. Pois tudo que somos e temos, tudo que somos e temos, tem que servir para a edificação da igreja. Senão não tem sentido. Não tem sentido. Não tem maneira de ser diferente. É como a justiça. É atos de justiça. E eu estou quase terminando. Nós temos que entender que temos que fluir na nossa fluência. Nós não falamos isso no Tropa? Flua na sua fluência. Flua, faça aquilo que nasceu para fazer. Faça. O Senhor deseja que você faça. O Senhor deseja que você traga para fora aquilo que está dentro. Efatá, eu declaro efatá nessa sala. O Senhor colocou uma obra completa dentro de cada um de nós. Está ali, assim como Jesus, quando olhou para aquele homem, e ele botou os dedos no ouvido e
cuspiu na língua e olhou para cima e disse, Efatá, que significa seja aberto, ou seja, a perfeição que daquele homem venha para fora. E eu declaro isso sobre todos nós. Efatá, venhamos a fluir na nossa fluência, fazer o que nascemos para fazer. Não vamos ter medo. Sejamos igual o carvalho de justiça. Nós temos que fazer o que nascemos para fazer, meus irmãos. Temos que manifestar o reino de Deus através da realização do que nascemos para fazer. Abraão nasceu para ser o pai da fé, e ele foi. Moisés nasceu para ser o libertador, e ele foi. Josué nasceu para ser o que conquista, e ele conquistou. José nasceu para ser governador e livrar o seu povo da fome, e ele fez. A Esther nasceu para ser rainha, mas para livrar o seu povo da destruição, e ela fez. Davi nasceu para ser rei, para ser libertador e conquistador, e ele fez tudo isso. Samuel nasceu para ser profeta, juiz e sacerdote, e ele fez. Ruth nasceu para estar o quê? Na genealogia de Jesus, assim como Raabe, e aconteceu. Jael nasceu para derrotar Císera, e aconteceu. Débora nasceu para ser juíza, sacerdotisa, libertadora, e aconteceu. O que vocês nasceram para fazer? Abraão foi uma bênção, sendo o carvalho de justiça de ser o pai da fé. E você? Tem sido uma bênção? Que carvalho de justiça você é? Amém. Era essa palavra que o Senhor ministrou, essa porção que o Senhor trouxe para mim. Glória a Deus.